Bom dia novamente, bem-vindos de volta a este Fórum do Medicamento, centrado nas novas oportunidades de acesso. Retomamos a sessão com a Estratégia Nacional nos Hospitais, com o índice a contemplar nesta edição 6 dimensões de análise. A apresentação está a cargo da professora Sofia de Oliveira Martins, investigadora principal deste estudo da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Professora, por favor. Bom dia a todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei. Se calhar vou começar porque pedi à organização 20 minutinhos em vez dos 15 iniciais, porque são tantos os resultados do estudo que realmente pedi aqui um prolongamentozinho. Então, gostaria primeiro de cumprimentar e agradecer institucionalmente à APA por ter promovido este estudo e por deixar a Faculdade realizá-lo. Agradecer também à Ordem dos Farmacêuticos que nos deu o apoio científico e que foi um contributo precioso, e referir que integrou a equipa investigadora este ano a professora Ana Margarida Adivinha, que está aqui presente, da Universidade de Évora, e que veio também dar uma visão mais fresca sobre este índice. Mais fresca porquê? Porque vamos hoje apresentar a segunda edição deste índice. A primeira foi apresentada em 2019, ainda em contexto não pandémico, e referir também que os dados que hoje vamos apresentar são referentes a 2020, que é um ano em si também atípico e que devemos ter em conta este facto a quando da interpretação dos resultados do estudo. Entrando diretamente no estudo, este microfone está aqui. Entrando diretamente no estudo, portanto, este estudo teve 3 objetivos principais. O primeiro, determinar o nível de acesso ao medicamento hospitalar e analisar os modelos de gestão subjacentes, identificar também barreiras e problemas existentes ao nível do acesso a este medicamento hospitalar, e o terceiro foi, com base nos resultados obtidos no estudo, obviamente, promover o benchmarking e o desenvolvimento de ações conjuntas e concertadas de melhoria conjunta a nível de melhoria contínua a nível das instituições hospitalares do SNS. Esse, no final, é o grande objetivo, é promover uma melhoria. Em relação à metodologia utilizada, ela baseou-se na metodologia utilizada em 2019, mas como já referido então pelo professor Rogério Gaspar, foi percepcionado que o índice na altura tinha uma dimensão muito baseada na percepção de quem respondia e, portanto, quisemos enriquecer e robustecer os resultados e, por isso, retomamos o questionário utilizado em 2019, mas foi enriquecido com a utilização de um grupo de consenso. Portanto, realizámos uma auscultação e uma validação do questionário e da fórmula de cálculo do índice de acesso, com recurso a um painel de peritos nacionais, altamente representativo de quem efetivamente lida com estes assuntos da inovação. A composição do painel está aqui, muitos dos peritos estão aqui presentes e agradeço efetivamente desde já a contribuição valiosíssima que estes peritos tiveram para um robustecer da fórmula do índice final que iremos apresentar já de seguida, ou que irei apresentar já de seguida. Portanto, fizemos uma reunião com este painel de peritos, em que foram discutidos 3 tópicos principais e muito importantes. Em primeiro lugar, efetivamente, discutiu-se, para além da dimensão que já integrava o índice 2019, que outras dimensões que poderiam afetar o acesso à inovação deveriam integrar este cálculo do acesso. Posteriormente, depois de identificada estas dimensões, foi pedido aos peritos para atribuir uma ponderação de 0 a 10 a cada uma destas dimensões e, finalmente, em como iríamos operacionalizar estas dimensões. Todas estas respostas foram obtidas junto dos peritos através de enquetes anónimas realizadas ao longo da reunião de consenso. E assim identificaram-se, para além, como eu disse, da primeira dimensão, que era o acesso ao medicamento inovador, mais 5 outras dimensões que integraram este ano o cálculo do índice. Distribuição de proximidade, portanto, a existência ou não de programas de distribuição de proximidade nas instituições hospitalares, o peso das rupturas no acesso ao medicamento,
o acesso mais ou menos facilitado aos medicamentos inovadores nas fases em que ainda não há uma decisão por parte do Infarmed sobre o seu financiamento, a utilização do medicamento baseado em resultados, a importância que este pode ter e quem é que já o realiza ou não, e, finalmente, em que medida é que o acesso ao medicamento é influenciado pela relação custo-modelo de financiamento. Portanto, foram estas as 6 dimensões que o painel de peritos validou para integrarem o índice, e também estão por baixo apresentados as ponderações atribuídas a cada uma destas dimensões. Depois, operacionalizamos este questionário sob a forma eletrónica, foi enviado a todas as instituições hospitalares do SNS e foram recolhidos os dados de 15 de setembro a 15 de outubro. Este ano a participação foi voluntária, não foi anónima, como em 2019, porque se entendeu que realmente uma caracterização das instituições hospitalares que respondiam poderia ser uma mais-valia, embora, obviamente, apenas vamos apresentar dados integrados, porque é isso que interessa. No fundo, permitiu-nos, foi depois, mais adiante, como veremos, uma análise eventualmente mais granular e com alguma mais-valia para a interpretação dos resultados. As áreas estudadas são estas 7 que são aqui apresentadas, e que, no fundo, refletem as várias dimensões do índice. Então, obtivemos uma taxa de resposta de 61%, muito mais elevada do que os 47% de 2019, o que nos dá aqui outra robustez para os dados, uma resposta a nível nacional, como vemos, com uma distribuição ao longo do território bastante semelhante à distribuição das unidades hospitalares do SNS, e iniciamos logo, inicio já a apresentação dos resultados diretamente. Portanto, quando questionamos que instituições é que utilizavam novos medicamentos numa fase pré-decisão de financiamento, isto é, quer numa fase pré-AIM, quer numa fase pós-AIM, mas já ainda sem decisão de financiamento, 87% dos respondentes responderam que sim, senhora, que utilizavam medicamentos nesta fase. No entanto, quando fomos analisar a nível da fase pré-AIM, temos que apenas 54% das instituições utilizaram novos medicamentos, um nível ligeiramente abaixo do obtido em 2018. A grande maioria, obviamente, como já referido, através de um programa de acesso precoce. A percentagem de processos aprovados nas várias fases dos pedidos da UE foi relativamente elevada, 83% e 94% das novas moléculas, e aqui verificamos efetivamente uma melhoria, como já referido no painel anterior, em que temos uma diminuição clara dos tempos médios de aprovação, tanto nas suas várias fases. Aquilo que ainda não vemos é uma diminuição do número de órgãos envolvidos por instituição. Temos aqui, como vemos, o número de órgãos dentro da instituição hospitalar envolvido num pedido da UE extremamente elevado. E este talvez seja um ponto de melhoria a referir. Na fase pós-AIM, mas ainda sem decisão de financiamento, vemos que os números aumentam. Há um maior número de instituições que utilizam as moléculas nesta fase. Surpreendentemente, apenas 50% respondeu que utilizava para isso um programa de acesso precoce. Os números de aprovações por parte do Infarmed também são elevados, como vemos, 74% e 88%. E aqui, então, os prazos de aprovação diminuíram mesmo substancialmente, portanto, para cerca de metade do tempo, que é algo que nos dá algum conforto. Mas o número de órgãos envolvidos dentro da instituição hospitalar, num pedido de utilização nestes casos, continua elevadíssimo. Portanto, há aqui uma carga burocrática que já veremos é considerada um dos principais entraves a obter estes medicamentos mais rapidamente. Após a decisão de financiamento, vemos que a grande maioria das instituições tem um crivo também interno, portanto, 96% das instituições, após a decisão do Infarmed, utiliza também um procedimento prévio à introdução do novo medicamento, e este procedimento, em 80% das instituições, é o facto deste medicamento já estar inserido no Formulário Nacional do Medicamento. Isto é um ponto também a referir, porque vê-se a importância que a atualização constante do Formulário Nacional do Medicamento pode ter. As instituições, aqui, quando a introdução de uma nova molécula no seu arsenal terapêutico, fazem efetivamente uma grande avaliação. 91% avaliam o seu impacto terapêutico, 100% avaliam o impacto
financeiro e em 78% é revisto o algoritmo de decisão terapêutica para a patologia a tratar. Portanto, efetivamente, há uma análise nas instituições hospitalares de que moléculas inovadoras devem ser introduzidas. Passando então à fase seguinte, começamos a utilizar um medicamento inovador, como é que nós monitorizamos e gerimos esta evidência? E aqui os números continuam a ser negativos do nosso ponto de vista, embora tenham melhorado francamente em relação a 2018, ainda temos 47% das instituições que não monitorizam os resultados das novas terapêuticas, 57% dos respondentes afirmaram não possuir nenhum medicamento de reavaliação dos resultados das terapêuticas e apenas 30% afirmou gerir dados ou gerar dados da utilização dos medicamentos em contexto de vida real. Portanto, não quer dizer que eles não existam, quer dizer que não os tratam. Apenas 30% trata estes dados. E, obviamente, que nestes 30% em que as unidades hospitalares tratam os dados, aqui sim, todos eles disseram que os resultados que são obtidos destes estudos têm sempre um impacto em 100% das instituições, um impacto na prática clínica, nomeadamente através da alteração ou da criação de protocolos e na celeridade de aprovação de pedidos de utilização das moléculas. Algo que nos preocupou altamente foi quando questionámos se, no caso de medicamentos em que o financiamento se baseia em mecanismos de partilha de risco e monitorização dos resultados, se a instituição monitorizava estes resultados. E temos 27% das instituições que respondeu, mesmo nestes casos, não os monitoriza, o que coloca algo em causa sobre a validade deste mecanismo de financiamento. Quanto à dimensão 4, utilização de medicamentos com base em resultados, todos reconhecemos que seria uma boa prática, que seria uma mais-valia, mas apenas 30% das instituições, como digo, geram e tratam dados de utilização de vida real, em contexto de vida real, a sua grande maioria dados de eficácia clínica e dados de segurança clínica, mas algo que nos pareceu uma mais-valia que não apareceu em 2019 foi algumas instituições hospitalares já dizerem que quem trata e quem gera estes dados são unidades especializadas. E, efetivamente, isto pensamos nós, é uma boa prática, porque efetivamente são pessoas que se dedicam apenas a gerir estes dados e a difundir os resultados dos estudos. Portanto, foi algo com o qual nos congratulamos. Dispensa de proximidade. A existência de programas de dispensa de proximidade foi também identificado como um eventual fator facilitador do acesso aos medicamentos. 87% das instituições revelaram que possuíam um programa deste tipo. 54% disseram que o tinham implementado em contexto de pandemia e, portanto, resta efetivamente desejar que ele se perpetue para além da pandemia quando esta terminar. Os dois grandes destinos destes medicamentos são o domicílio e a farmácia comunitária e 46% das instituições afirmaram possuir uma consulta farmacêutica. No entanto, quando questionados em relação à totalidade dos doentes que recebem medicação ambulatória em hospital, qual a média, a percentagem de doentes que já recebem neste tipo de programas, a média respondida foi apenas 17%. No entanto, com um intervalo muito largo, efetivamente, e diferenças muito grandes entre instituições. Sendo que as patologias para as quais estes programas existem mais é a artrite reumatoide, a esclerose múltipla e os antineoplásicos hormonais. Também, quem mais decide quais os doentes que vão ser envolvidos neste tipo de programas são o profissional de saúde e os doentes em 73% dos casos, o que nos parece uma mais-valia, e também temos aqui, de forma mais granular, a existência de uma consulta farmacêutica em 46% dos casos, sendo que definimos que uma consulta farmacêutica é um contacto organizado e registado com o doente sob a sua medicação. 58% das instituições revelaram que esta consulta existia para todos, os restantes 42 apenas para alguns, nomeadamente inícios de terapêutica, doentes elegíveis, determinadas terapêuticas consideradas de maior risco. Questionamos também se as instituições viam alguns pontos de melhoria a implementar neste tipo de modalidade de entrega da medicação. E, efetivamente, a grande maioria das instituições responderam que sim, gostariam que houvesse
melhores meios de comunicação facilitadores do contacto entre o profissional e o doente, melhor articulação entre as entidades. No entanto, 35% das entidades assinalaram estas 4 opções de melhoria. E, portanto, pensamos que, efetivamente, aqui há um espaço de melhoria, pelo menos é essa a opinião das instituições, na melhoria, efetivamente, da implementação deste tipo de programas de dispensa de proximidade. Passando para barreiras de acesso aos medicamentos, 57% das instituições consideraram que a aquisição dos medicamentos não se realizava atempadamente e que, em 70% dos casos, a culpa, se assim se pode dizer, é da carga administrativa associada ao processo. Portanto, por vezes, a culpa foi atribuída ao hospital, aos SPMS, a ambos, tanto faz, em 57% dos casos, efetivamente, isto é algo que nos deve preocupar. É um valor ainda muito elevado e, identificando aqui as causas, como eu referi, 70% identifica a maior barreira à aquisição atempada dos medicamentos como sendo a carga administrativa, 50% à ineficiência dos SPMS e 37% à falta de verbas disponíveis. Foi introduzida uma nova dimensão, que é o fator preço, modelo de financiamento no acesso ao medicamento. E, surpreendentemente, quando questionamos se as instituições consideravam que em 2020, e chama a atenção, este fator foi algo limitante na aquisição de medicamentos, apenas 10% das instituições revelaram que sim. Estávamos à espera de um valor superior. Não sei se tem a ver com o ano em concreto ou não. No entanto, depois, quando pedimos para, numa escala de 0 a 10, identificar ou afirmar se o fator preço era um fator limitante, efetivamente mais de 50% das instituições acabaram por dar uma pontuação em que realmente ele se revela limitante e, quando perguntámos se a existência de um modelo de financiamento que cobrisse as despesas com os medicamentos inovadores seria um fator facilitador, também 87% afirmou que sim. Portanto, pensamos que se calhar aqui há algo a explorar um bocadinho mais a fundo. Rupturas de medicamentos continuam a ser um problema grave em 77% dos casos, no entanto, diminuiu em relação a 2018, que realmente penso que teria sido, que foi um ano dramático em termos de rupturas, portanto, mas, no entanto, 77% das instituições ainda considera que este é um problema grave para o acesso ao medicamento. Questionamos também se entendiam, e isto ligeiramente relacionado com a apresentação sobre o novo regulamento, se a negociação por via europeia poderia ser, para certas áreas terapêuticas, uma mais-valia. E, efetivamente, 83% das instituições afirmou que pensava que para certas terapêuticas seria uma mais-valia, em 87% dos casos que poderia acelerar o processo de acesso à inovação e em 83% dos casos que poderia levar à obtenção de preços mais baixos. Sendo que a área prioritária identificada como devendo utilizar esta via seriam os medicamentos oncológicos, claramente. Finalmente, quanto ao índice, como já referi, foram tratados ou foram inseridos no cálculo do índice estas 6 dimensões e temos aqui os resultados obtidos para as 6 dimensões. A primeira barra é a primeira dimensão, que é aquele índice perceptivo sobre qual é a percepção que tem para o acesso aos medicamentos inovadores em 2020, é aquele que podemos comparar com o resultado de 2018 e vemos que em 2020 o nível de acesso médio foi de 74%, sendo ligeiramente abaixo daquele obtido em 2018. E temos aqui as restantes dimensões que integraram o índice na globalidade, sendo que aquelas dimensões que mais levaram o valor do índice para baixo foi a dimensão das rupturas e da utilização dos medicamentos baseado em resultados. Resumindo, temos aqui o valor de 2020 da dimensão 1 e de 2018, portanto, baixou ligeiramente, a percepção é que há um menor acesso à inovação. Quando calculado de acordo com a nova fórmula do índice, que integra as 6 dimensões, temos um valor de 66%. No entanto, com uma amplitude grande, e este devo referir, dos 30% aos 100%, e destaco aqui que fizemos uma análise mais granular, lá está, tendo em conta a tipologia dos hospitais, de acordo com a Portaria 82 de 2014, e verificamos que, efetivamente, existem valores do índice bastante diferenciados, particularmente destacando o grupo 4
A, que revela em todas as dimensões um valor mais elevado para cada uma das dimensões, e o grupo 4A, refiro, é o grupo dos hospitais especializados na área de oncologia. Portanto, claramente, os hospitais correspondentes nesta área entenderam e que havia maior acesso aos medicamentos inovadores. E ficam aqui as conclusões, se calhar para discussão posterior, eu já as fui apresentando ao longo da apresentação. Peço desculpa por ter Ora, essa, ocupado um professora, bocadinho. são efetivamente dados, até porque temos 5 novos indicadores e eu perguntava-lhe precisamente qual foi a pertinência dessa introdução e como é que os hospitais também a receberam. É assim, como viu, tivemos uma taxa de participação superior, portanto, sem dúvida nenhuma que a inserção destas novas dimensões apenas vem integrar robustez e, sobretudo, tirou digamos, a principal limitação do Index 2019, que era ser apenas baseado na percepção, introduziu dimensões que, no entender do painel perito e no nosso entender também, efetivamente podem ser barreiras ao acesso ao medicamento. E, portanto, ainda assim, 61% é um aumento, como disse muito bem em relação a 2018, ainda assim é claríssimo que queremos que mais hospitais participem ativamente neste trabalho. Sem dúvida nenhuma, mas devo dizer que é uma taxa de participação muito elevada para estudos epidemiológicos deste género. E tendo em conta uma segunda edição, não é? Tendo em conta é uma segunda edição, ainda por cima, como viu, são muitos dados a recolher, os hospitais tiveram de envolver vários órgãos internos para responder e, portanto, efetivamente, agradecemos, também foi algo que eu me esqueci de fazer, mas tenho de agradecer, obviamente, a todas as entidades hospitalares que participaram, porque realmente é um esforço adicional, mas do nosso entender, vale a pena, de forma a gerarmos evidência onde é que estão os pontos críticos que podem travar aqui o acesso à inovação, posterior, obviamente, à aprovação da AIEM. Aliás, a parte da existência de rupturas graves, as barreiras do processo de aquisição e a própria burocracia e a não avaliação de resultados merecem o destaque na edição deste ano. Sem dúvida nenhuma, sim, sem dúvida.